lá, Luiz Augusto Baggio, doutor Baggio, secretário de Segurança Pública de Campinas, que atende ao nosso convite, que praticamente desceu do avião e chegou, né? Prazer recebê-lo aqui, querido. É um prazer estar aqui contigo, o pessoal todo aí da Rede Família, no seu programa Visão Geral, para mais um papo aí com a gente, uma troca de ideias aí sobre a nossa segurança regional aqui na região de Campinas. Ô, Baggio, eu falei desceu do avião, você está recém-chegado da Alemanha, né? É que na verdade nós fomos, tinha a Feira Internacional de Tecnologia na Alemanha, em Hannover, e lá tem uma série de tecnologias disponíveis, inclusive para a área de segurança. Nós fomos lá ver o projeto de cidade inteligente, junto com o pessoal da Huawei, que é uma empresa que já está no Brasil há uns mais de 20 anos, mas outras empresas que estavam lá também apresentando projetos na área de tecnologia para a área de segurança. Então, acho que nós vamos lá descobrir um pouquinho aí o que a gente pode trazer aqui para o Brasil e em favor da nossa segurança pública. Muito bem, muito bem. Você gosta dessas viagens longas de avião assim? Não. Não, né? Não me agrada. Eu acho que avião é uma delícia assim para fazer uma viagem de 1h30, né? Você pega 15 horas, 14 horas, 12, 13 horas atravessando o Atlântico, o Pacífico, é meio complicado, né? Olha, mas é verdade, eu não gosto de nenhum tipo, eu enjoo no elevador, né? Eu enjoo na escada rolante, né? Mas eu me comporto bem, como eu, né? Não tem problema, se precisar ir, vamos, a gente é combatente, precisar, vamos. Sim. Mas eu prefiro ficar na direção do carro. Muito bem. Bom, Baggio, já falei, você já esteve aqui algumas vezes, né? Já falei muito de você aqui para os nossos telespectadores, mas não custa a gente falar que você é formado em Direito pela PUC Campinas, é advogado e mestre em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Civil, Direito Público pela Escola Superior de Magistratura, também professor universitário. Como é bom, né? Eu adoro entrevistar professor, tem uma maneira tão fácil de falar, explica tão bem. Foi procurador do Estado na Assembleia Legislativa de São Paulo, ex-diretor executivo da Gincamp e atua como secretário, já atuou até como secretário de Assuntos Jurídicos e PROCON e hoje exerce o cargo de secretário de Segurança Pública de Campinas. De todos os secretariados, de todas essas suas atividades aqui, qual é que lhe deu mais prazer? Ainda me dá, advogado. Advogado? Ainda me dá. Eu gosto, é bom ser advogado, eu gosto das ciências jurídicas, porque as ciências jurídicas, ela contém um fator que é importante, que é de relacionamento humano. Eu não trabalho só com materiais, né, sem desprezo com a engenharia, não trabalho só com células, sem desprezo aí com tantas outras, mas eu trabalho com relacionamento humano. Eu acho isso uma coisa importante. Você lida com a relação humana dentro do direito, seja ou pela sua propriedade, ou pela sua liberdade, ou pela relação familiar. Eu acho que isso é muito importante. Eu trabalho um pouco de psicologia e de aplicação na sociologia e o direito, que é a capa disso. Né? E o magistério? Outra coisa que me agrada muito, né? Eu acho que também você poder... você aprende enormemente nessa sala de aula, né? Você verifica que a curiosidade, a impaciência que tem ali naqueles alunos faz com que você repense muitas vezes aquilo que você normalmente tinha como princípio, às vezes numa matéria. Isso é importante, né? Porque os homens também não são engessados. Se você pensar o que foi o Supremo Tribunal Federal há 20 anos atrás e decidia de uma forma extremamente pragmática, muito mais fechado, não é o mesmo Supremo de hoje. Bom, aí muito mais conhecido, inclusive, da população. O fato de você ter pensar que anos atrás jamais seria possível, por exemplo, o casamento homoafetivo, ou mesmo, como não era possível nem o casamento por concubinato. Sim, né? Quer dizer, nem o de concubinato, exatamente. que era de pessoas de sexo diferente. E isso há uma mutação em relação às relações humanas. E o direito tem que entender isso, né? Sem dúvida. E há algumas relações entre o Supremo e até a própria seleção brasileira. Neymar prende muito, Gilmar solta bem, solta bastante, tá certo? Vamos lá. 2018. O Neymar cai, o Gilmar não cai. Exato. Ele é Gilmar. vitalício, né? Ele só sai de lá se houver o impeachment, ou então quando morrer, é isso? Quando ele aposentar, quando ele quiser. Exatamente. Não, ele tem a aposentadoria, a expulsória, né? Quer dizer, aos 75 anos, obrigatoriamente. Ele sai. Ele tem que sair. Mas se você pegar hoje a idade do Supremo, vai ter gente que vai ficar lá por quase 50 anos. Com certeza. Bom, Baggio, vamos lá. 2018, está tendo muito desafio. Vamos falar um pouquinho da greve. Como é que foi a atuação? O que a Guarda Municipal teve que fazer desse período de greve dos caminhoneiros?
Eu acho que o pessoal erroneamente denomina greve, né? Porque na verdade não foi uma greve, foi um movimento em que eles pararam o transporte de cargas, né? Não é que houve uma greve em outras áreas, né? Parecia uma greve geral, mas não, houve, lógico, e com a ausência de transporte de mercadorias em geral, nossa mobilidade toda, né, é feita em cima de rodas. Quando você parou principalmente o maior problema foi combustível, né, mas parou também em outras áreas que começou a ter problema de abastecimento de CEAGESP, tudo. O que nós fizemos, na realidade, foi apoiar aqueles movimentos, aqueles que eventualmente abastecimentos que tinham que ser feitos, primeiramente os emergenciais, como foi o caso de combustível, né? Junto com a Polícia Militar, nós apoiamos aqui na região, por estarmos aqui do lado de Paulínia, da refinaria, a possibilidade de os comboios continuarem abastecendo aí pelo menos um mínimo para a população. Isso foi feito, que retomou e depois, na sequência, retomou normalmente aí o abastecimento. Mas naquele período mais crítico, para evitar a parada total mesmo, que era a nossa maior preocupação, tinha muito serviço, para o nosso serviço, né? A minha viatura... Isso que eu ia perguntar, a guarda sofreu também. Uma coisa, a minha viatura dependia de combustível, nós tivemos que fazer aí um plano um pouco emergencial de racionamento de patrulhamento por conta da ausência de combustível. E no final, quem fica sem mesmo é o cidadão, né? Quer dizer, o cidadão, a gente tem que entender que o país não pode parar por uma série de fatores, entende-se aí a necessidade de discussão que havia naquele momento em relação à indignação. O pessoal fala muito que era o problema do preço do combustível. Era também, mas não era isso. É a indignação que todo cidadão tem hoje com o Estado muito forte, com o Estado muito cobrador de impostos e que devolve muito pouco. E isso é geral. Não é em relação a um governo. O Estado brasileiro hoje está tomado completamente por essa estrutura pesada, cara e ineficiente. É muito ruim isso. E difícil de se mudar assim do dia para a noite, né? Muito difícil. Ou seja, porque você depende hoje. Hoje você tem todo um arcabouço de Constituição feita, todo um arcabouço de entendimento de como a Constituição deve ser, já dado pelo Supremo, em diversas decisões, né, em relação a garantias que estão ali constituídas, que custam dinheiro, em relação à cobrança de impostos, e é toda uma legislação também já criada em torno disso. É uma legislação, às vezes, até avançada, mas muitas vezes ela não consegue ser paga. Né? Então, o que nós temos hoje é uma legislação que custa cara para o cidadão. Custa muito caro para o cidadão, para o trabalhador, para o industrial, para a produção. Então, como é que você resolve isso? Nós temos que tornar esse Estado mais barato, mais eficiente e mais ágil para responder ao cidadão. Não tenho dúvida nenhuma. Você tem que dar mais agilidade no serviço público. Nós temos hoje, acho que, 2 grandes problemas no serviço público, não tenho dúvida nenhuma, que está levando o dinheiro embora. Vamos lá. Corrupção e ineficiência. Porque quando você tem o dinheiro que é desviado, como se você desce lá na sua casa, né, para fazer as compras do mês lá e a sua mulher, o marido é corrupto, ele desvia o dinheiro, ou a mulher é corrupta e desvia o dinheiro, quer dizer, uma brincadeira, mas, quer dizer, sim. Em vez de fazer as compras, aí ela resolve comprar outra coisa, né? E aí falta para comprar alimentação. E mais ainda, se ela for ineficiente, quer dizer, se ela for... não souber nem comprar. Se comprar mais caro, produtos errados. Exato. Então são 2 grandes coisas que drenam o Estado. Então nós temos que tornar o Estado mais eficiente e menos corrupto. Já tem um trabalho em andamento aí, isso está claro. Está aí Lava Jato, está aí eleições. Está trazendo. Tá. Eu acho que, assim, lógico que nós temos um histórico de cultura, muitas vezes, de vantagens que se levam à corrupção, que tem que o tempo há de acabar com isso, né? Porque não há criança, por mais que vá à escola, por mais que você queira educar, que veja o exemplo dando certo do corrupto e que ela vai seguir, né? Não adianta você querer ensinar o seu filho que ele tem que agir corretamente quando você dirige na contramão, em cima da calçada, para no lugar errado. Sim. Ele está vendo, ele está no banco de trás olhando. Você pode falar para ele 1000 vezes, mas ele vai fazer igual você está fazendo. Então, mudando uma geração, você muda a próxima. Lá de cima, né? Você só me deixou intrigado com o seguinte, eu falei durante todo o tempo que é a greve dos caminhoneiros, e agora não é greve. Qual que é a diferença de greve e paralisação? É que ali eu entendo assim, greve você aplica muito mais quando você está numa relação trabalhista, você tem uma relação de trabalho, né? É o típico da lei da greve, daquele. Isso é um movimento paredista, lógico que você pode chamar correlacionamento com greve, mas ela não estava na relação de trabalho, de emprego. Né? Você estava numa relação de um trabalho, a maioria, inclusive o grande problema, eram de autônomos.
Não era nem, e em alguns casos ali não era nem um problema de greve em relação ao trabalho, era até um movimento, em alguns casos, foi um paredista do empregador. Né? Tá aí algumas empresas no lockout, que não tem nada a ver também com greve, quer dizer, é uma greve empresarial. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o termo, é que o termo greve é mais geral, né? Tá. Greve. Bom, gozado que você foi muito feliz, não se fez greve, não se fez a paralisação para você ter a diminuição única e exclusiva do combustível. Tanto que o combustível para nós aqui está muito mais caro depois dessa paralisação. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da parceria do CPQD com a Prefeitura Municipal de Campinas. E nós vamos falar sobre o Huawei. O que é Huawei? Huawei é uma empresa chinesa. Huawei. São hoje o pessoal normalmente no Brasil, eles estão na área de telecomunicações, né? Hoje é uma empresa, uma das 8 maiores empresas do mundo hoje. Os chineses realmente estão crescendo enormemente. Agora, nessa área, eles estão vindo para uma área de cidades inteligentes, com softwares, equipamentos e conhecimento na área. Fizeram na China isso também, e agora apresentaram uma proposta aqui no Brasil, junto com o CPQD, que é um instituto de pesquisa. Sim. Então, eles vão desenvolver uma pesquisa disso, de cidades inteligentes. Nós vamos explicar um pouquinho o que é isso, para entender. E adotaram Campinas para fazer esse projeto. Ou seja, Campinas vai ser aqui a pioneira de um modelo, de um formato de cidade inteligente que a Huawei quer aplicar junto com o CPQD, que conhece a realidade de tecnologia local no Brasil. O que vem a ser uma cidade inteligente? É uma cidade que você consegue, a partir de diversas sinais de que a cidade te dá diariamente, você conseguir transformar isso numa solução rápida, numa resposta. Ou seja, a cidade recebe aqueles inputs e ela pensa sobre o que está acontecendo com a cidade. Seja, vamos imaginar aqui que já existe separado. Tá. Tem uma grande tormenta, uma chuva, você tem aqui, está enchendo ali atrás. Lógico que essa água que está vindo, ela vai chegar ali na Eurozimbo Maia. Tá. Ela vai chegar, ela não chegou ainda, mas aquele sensor já pode te avisar. Diz, olha, né, as áreas estarão junto com iluminação, às vezes que você cai, um poste que cai, um reconhecimento facial num local, uma câmera que consegue identificar carros na contramão, né, ou carros que não deveriam estar no local e estão, um ônibus que sai da rota, isso tudo feito por sensores, né, não feito pelo homem. Isso tudo feito automaticamente por sensores diversos. Sensores de temperatura, de presença, de análise, de tipo de desvio, ou seja, uma série de sensores que indicam isso com resposta pela própria cidade, de alarmar, de avisar quais autoridades que seriam avisadas. Essa é a ideia. Mesmo que o homem ali não tenha a observância a todo momento da coisa, de repente ele vai ter um sinal. Porque, imagina, mesmo que eu coloque, a gente coloque você não tem como, 1000 câmeras na cidade, não tem 1000 homens para ficar olhando 24 horas. Não tem. Quer dizer, então, você tem que ter a tecnologia, o homem, lógico, treinado para isso, aliado à tecnologia. Essa é a ideia da cidade inteligente. Então você vai colocar ali, não só na nossa área, mas em todas as outras áreas, né? Você pode ter nas até áreas porque, de por água, exemplo, dados seja já defesa civil, tá certo? Defesa civil, bombeiros, um incêndio que possa estar ocorrendo, grande acidente. Às vezes você tem um grande acidente num local e naquele local tá lá, vamos imaginar um carro pegando fogo no centro da cidade. Começou um incêndio ali, né? Começa um incêndio. O que acontece em volta ali? Você tem energia que pode ser afetada, porque o poste pode ali pegar fogo, você tem os comerciantes em volta, você tem prédios que podem ser atingidos, como é que você pode às vezes ter do lado ali uma central com um posto de gasolina que pode causar uma... Então como é que isso tudo se relaciona, lógico, uma cidade com todos os sensores ligados, para avisar, dizer, olha, atenção, tem posto de gasolina no local, tem rede elétrica, já são um relatório de tudo. A patrulha mais próxima vai receber, dizer, ó, eu sou a viatura mais, estou aqui, né, eu vou lá, já inclusive filmo para mostrar como é que está acontecendo. É a ideia da informação. Você tem informação para decisões rápidas. E você tem que municiar esse, digamos, gigantesco computador, essa gigantesca inteligência com todas as informações para ele mesmo começar a fazer o trabalho. Exatamente. Muito dentro do que a gente chama de inteligência artificial, né? Ou seja, a ideia de ele tem dados para comparar e ele mesmo fazer isso. Não é da sua área, mas como você é um
um advogado extremamente inteligente, um homem que conhece as coisas públicas. Às vezes você pega no GPS da vida aí, nesses Waze e tal, uma determinada rua, uma determinada avenida, e aí você vê que ele te leva para um lugar que não é, dá uma rua sem saída, alguma coisa. É falta da prefeitura ou do departamento de trânsito da prefeitura de municiar os equipamentos necessários para que os aplicativos possam fazer as leituras? Veja, o GPS ele tem duas fontes de abastecimento. Uma é a carta, vamos dizer, a própria carta, né, junto com o sistema de posicionamento global, que é o satélite que está informando ali. Mas ele é abastecido por uma outra coisa. No caso dos Waze da Visa, ele é abastecido pelo usuário, né? É o usuário quem informa o tempo todo. O seu celular está informando o tempo todo lá pro Waze que você está naquele local, que você está parado, que você começou a andar, que você está andando devagar, que você não está andando depressa. Isso é você o informante. Todo mundo isso que está ali. Isso é uma coisa independente da sua vontade. Independente da sua vontade. O tempo todo você está informando. Quando você está com o Waze ligado, você não sabe, mas você está. Sim, mas as ruas que não chegam não tem a ver com falta de... muitas vezes é por informação inadequada, seja às vezes dos usuários, o que não tinha, ou de planejamento mesmo, da área cartográfica, que o sujeito retira isso, ou às vezes pelo posicionamento global. Muito bem. Bom, nós vamos falar então já mais das cidades inteligentes, como que nós vamos aproveitar essa viagem que você fez à Alemanha, o que você está trazendo. Doutor Baggio, essa viagem da Alemanha, que você traz muita coisa, para nós aqui em Campinas, é novo, né? É algo novo. Assim, nós já executamos uma parte disso. Isso. O Campinas já tem aí, por exemplo, a leitura de placa que é feita hoje em Campinas é uma coisa automática, não depende do homem, os alertas são feitos disso. Exatamente por isso que nós fomos escolhidos junto com o CPQD e a própria Hauer, para que a gente participasse desse processo de um projeto aí de cidade inteligente no Brasil. Como é que funcionaria no Brasil um projeto desse? Especificamente para a área da segurança pública, o que é que nós vamos aproveitar? Tem mais, mas depende muito da capacidade de fazer funcionar isso. Por exemplo, você tem lá reconhecimento facial. Eu posso ter uma câmera que faz um reconhecimento facial a partir do banco de dados de fotos que eu já tenha, antigas, às vezes até mais antigas, mas da capacidade, se o reconhecimento facial for a partir de pontos, não é por causa da foto, são pontos que identificam na face, que eu consigo ligar aquela face que ele fotografou, passou ali, com uma de um arquivo que a gente tem. Ou seja, isso é muito difícil de fazer, principalmente quando o sujeito está andando. Eu digo assim ainda, a HAL é uma empresa chinesa. Se eles conseguiram fazer dos chineses, fazem de qualquer um, né? Porque é tudo igual. Imagina fazer. É excepcional, deve ser o melhor reconhecimento facial do mundo. Bom, eles têm lá. O que nós temos? Tem alguns locais, corredores, de ônibus, de terminais. Você pode colocar uma câmera dessa e num banco de dados, por exemplo, que a gente tenha de procurados da Polícia Civil. Não só no museu, tem lá procurado o sujeito que está sendo procurado, tá, XB. O sujeito passou ali, pegou a face, detectou. Quer dizer, isso vai funcionar em Campinas? Nós temos locais que isso dá certo? É o projeto, existe a tecnologia. Como é que ela funcionaria aqui, né? Nas nossas condições de clima, pressão, umidade, etc. De tipo de estrutura. Então esse outro, câmeras também que fazem isso. E o custo? Bom, esse projeto não tem custo para o município de Campinas, nesse momento. É um projeto desenvolvido com eles. É isso que nós estamos discutindo agora, mas depois, se eu quiser continuar, é isso que nós estamos analisando, né? Tecnologias, eu digo, tem coisas maravilhosas, mas são muito caras, tem coisas que você consegue fazer. E essa é a grande saída da tecnologia, você conseguir fazer coisas excepcionais com coisas muito baratas. Você pensar que, antigamente, um computador no mainframe para rodar uma planilha custava 1 milhão, hoje você roda isso no seu celular. Sem dúvida. Quer dizer, sem dúvida. Então eu acho que essa evolução da tecnologia em favor de serviços tornando-se mais barata é o que nós vamos buscar aqui em Campinas. As câmeras, inclusive, que nós tínhamos em Campinas eram câmeras muito mais caras até, as antigas. Hoje tem câmera que faz uma função muito melhor e mais barata. É isso que nós vamos testar. Porque a tecnologia, tudo bem, ela torna mais caro, no entanto, com o passar do tempo, a tecnologia, ela vai se corrigindo pelo próprio preço, ela vai, a coisa que era impossível, era inimaginável você ter lá no passado, e hoje é uma coisa que está aí à vontade, basicamente para todo mundo. E tem tempo já determinado até quando vai esse projeto, o trabalho? Pelo menos 1 ano aí nós vamos desenvolver. 1 ano e pouco, no máximo 2 anos, nós vamos estar com isso operando. A ideia é que em 1 ano a gente esteja com isso operando. Sim, mas
Mas daqui um Tem um ano que cronograma. você já teria que ter a decisão de ficar ou não? Não. É assim, Depois ainda fica o projeto é de um ano. Nós vamos tentar. Assim, não, tá lá, é um cronograma para que a gente instale isso dentro de um ano aqui. E dizer, olha, isso funciona, isso não funciona, isso. E aí nós vamos partir para outros projetos a partir desse um ano. Agora, há o ineditismo disso no Brasil. É isso que nós vamos fazer. O projeto, nesse sentido, é de ser exatamente um modelo inédito para todo o Brasil, com alguns equipamentos novos. Como eu disse, existem soluções já separadas. Cada um já tem. Nós já realizamos alguma coisa, outros realizam outra. Nós vamos tentar reunir isso num grande projeto de uma cidade. Aqui, não, exportado, pelo menos em termos de estados aqui, né? Um pouco, você via um pouco como modelo para que cada município pense também para si o que serve. Porque, veja, eu não vou precisar de um sensor do quadro das marés, porque eu não tenho mar aqui. Perfeito. Mas o litoral talvez precise. Por causa das ressacas, aí cada um vai adaptar, né, os seus sensores para o tipo de qualidade do município. Quanto tempo você acha que demora? Quanto tempo consegue se manter intacta uma câmera, por exemplo, nos morros no Rio de Janeiro? Assim, existe uma coisa interessante na câmera também, assim, uma coisa que a gente às vezes não percebe. Uma câmera, quando ela entra no ambiente, ela agride o ambiente durante um tempo. Depois, você se ambientaliza com ela, você esquece que tem câmera lá. Então o problema é aquele primeiro momento, porque torna-se uma coisa nova naquele quadro. Quando você sempre que você coloca um poste novo, né, no município, pode olhar o cidadão, numa calçada, põe um poste, põe uma câmera lá, não, radar ou não, que seja. No primeiro momento todo mundo fala, opa, olha, depois de um tempo aquilo incorpora na paisagem. E aí você já. Ô, Baixo, onde é que fica todo esse arsenal aí, todo esse conjunto para essa tecnológico aqui da Guarda? É assim, nós estamos na cidade toda, porque eu tenho espalhado a rede ótica, tá no município todo, nas escolas, nos postos de saúde, tá. Lógico que eu tenho aqui uma central de monitoramento, aí sim onde eu ficaria, que inclusive nós vamos repensar essa central, como ela vai funcionar, mas hoje ela fica ali junto com a INDEC, ali na Salles de Oliveira, que é a central de monitoramento de Campinas, que é o Sincamp, né, que a gente chama o Central de Monitoramento de Campinas, onde está o projeto onde fica a guarda, ou seja, o despacho da guarda, onde estão os rádios nossos, o pessoal que atende 153, que atende, despacha a viatura, a central de comunicação de rádio e o sistema de monitoramento. Ali está um centro nervoso ali dessa tecnologia. Tá. Ô, Baggio, eu acho que é tão elementar essa pergunta que eu vou te fazer, mas me perdoe a ignorância. O agente da guarda municipal, ele pode multar carros, veículos, pessoas? Pela legislação, ele pode fazer. Pela legislação de trânsito, ele pode fazê-lo. Nos municípios, como o caso, por exemplo, de Campinas, que já existe um agente para isso, que é a INDEC, o amarelinho. Até o secretário do transporte multa. O amarelinho, ele está fazendo o papel dele também, né? Exagerado às vezes, mas está fazendo. Então, assim, nós temos um agente de trânsito para realizar isso, né? Que faz essa atividade. Então a guarda ela faz de forma suplementar. O que eu digo, inclusive o pessoal nosso é formado nesse sentido. Nós realizamos atividade de multa, mas não é a nossa visão primeira. Tá. Porque se eu estou partindo para uma ocorrência, minha visão é de segurança. É lógico que quando eu chego num local em que tem ali um problema de segurança qualquer envolvido e tem carro em cima da calçada, pancadão acontecendo, aí eu vou aplicar porque eu estou envolvido. Certo. Mas a ideia do guarda é que ele não se desvie da ação dele de segurança para ir realizar uma atividade de trânsito, né? Ele realiza porque ele também tem essa competência, mas a ideia é que o trânsito para ele é mais uma arma em relação à atividade de segurança que ele desempenha. Em alguns municípios é junto, no nosso é separado. Muito bem. Secretário, tem acontecido alguns casos aí de vandalismo, ônibus sendo queimados, aquela coisa toda, e a guarda tem feito o quê no sentido de coibir alguma coisa? Já há algum tempo, quer dizer, agora até mesmo, nós tivemos épocas piores. Sem dúvida. Tem alguns locais que nós temos programado isso, que nós fazemos uma escola num certo período onde termina o baile da comunidade, às vezes ali, onde termina um funk, não sei, aquilo naquela madrugada. Os ônibus muitas vezes têm problemas quando o pessoal começa no fluxo. Em alguns momentos o motorista levava até para casa, era obrigado a levar o sujeito para casa, né, de motorista particular. Não podemos admitir, isso é transporte coletivo, é transporte público, é serviço público prestado. Então nós fizemos escoltas nesses locais, garantimos que o ônibus sai, a gente acompanha em alguns locais. Eu acho que
Não dá, não faz sentido eu ter um ônibus e uma viatura na cidade toda. Mas em alguns locais mais críticos a gente realiza essa atividade porque é um serviço público necessário. Aqui a produção até disse que há poucos dias guardas municipais até evitaram a queima total em ônibus, conduzindo veículos para o local seguro. Os ônibus estavam queimando e a GM entrou para apagar as chamas. Tivemos um guarda-herói lá, ele saiu correndo, o ônibus estava descendo em direção às casas, ele estava pegando fogo e ele pulou para dentro do ônibus, conseguiu parar o ônibus e apagou o incêndio ali que tinha iniciado dentro do ônibus, sabendo que se deixasse o ônibus prosseguir, ele não só seria incendiado, como ia colidir, ia colidir com casas ali, sim, né? Quer dizer, foi um trabalho valoroso. É difícil identificar as pessoas vândalos? E assim, o vândalo individual, não. Você muitas vezes, por exemplo, aquele que causou, na época do movimento lá dos caminhoneiros, nós tivemos alguns aproveitadores ali, principalmente nas rodovias, que saíam para a rodovia, começaram a colocar fogo, não tinha nada a ver com a questão dos caminhoneiros. Era baderna, né? O pessoal quer aproveitar para roubar, para furtar, ou só para colocar bagunça mesmo. Nós tivemos uma viatura nossa depredada toda, inclusive o posto de saúde foi depredado, onde estava ali. Nós identificamos, a Polícia Militar junto conosco, identificou, prendemos tudo, levamos para a delegacia. Lamentavelmente foram soltos, né? Prendeu, foi lá e mandou embora de novo, mas vão responder lá o indiciamento. Mas você consegue muitas vezes identificar. O que é difícil às vezes você identificar é quando é uma multidão, a multidão não tem identidade própria, né? Ela sem dúvida, perde, sem aí dúvida. é todo mundo. E, às vezes dúvida. até quem não é violento torna-se violento, ajuda a jogar uma pedra, isso é muito complicado. Mas, por exemplo, no reconhecimento facial, onde eu estiver fazendo isso, eu estiver filmando aquele local, eu consigo reconhecer cada rosto num vídeo que a gente coloca. E essa tecnologia permite isso. A gente põe um vídeo. E aí, isso aí se depois, com a outra tecnologia... Você identifica quem é cada uma das pessoas. Muito bem. O trabalho da Guarda Municipal, a partir do momento que aconteceu o caso, resolveu e tal, não se identificou quem foi o vândalo ou quais foram, enfim, mas termina aí o trabalho da Guarda ou ela também tem um trabalho investigativo depois? Assim, o trabalho das forças de segurança não terminam nunca, né? A gente tem, mas é lógico que o papel principal de desenvolvimento da investigação é da Polícia Civil. Aí sim, a Polícia Civil é que... Mas nós colaboramos ao máximo, né? Quer dizer, seja com depoimentos, comparecendo até junto ao delegado para identificar quando foi o caso. Nosso homem que viu a ocorrência vai estar lá no inquérito acompanhando, seja fornecendo as imagens, por exemplo, que eventualmente nós possamos ter, seja fornecendo dados do município que colaborem com aquilo. Isso a gente faz o tempo todo. Uma das grandes, acho que uma grande qualidade agora daquilo que foi feito no novo projeto, na lei aprovada e sancionada agora, que é o Sistema Único de Segurança Pública, né? Que é o SUSP, chamado... Eu tinha dado outro nome para isso, eu disse que era Sistema Único de Segurança Pública, tinha que ser SUSEG. Né? SUSEG. Sistema de Segurança Pública. SUSEG. Mas dá de SUSP, fica meio susto. Mas tudo bem, chama SUSP. É o Sistema Único de Segurança Pública, mas a grande qualidade que está na lei é reconhecer esses agentes todos, inclusive as guardas municipais, e reconhecer numa unificação de inteligência. Porque hoje você consegue tirar 27 RG. 27 estados, você tira 27 RG. Exatamente. Então, se você não conseguir as informações não se falarem, e eu acho que a grande inteligência agora é todos os agentes se falarem. Muito bem. A Prefeitura de Jundiaí está transformando a educação na cidade. Você já ouviu falar em Escola Inovadora? Pois é um programa inédito no ensino público municipal. Além de oferecer um ambiente moderno que estimula a integração e o aprendizado, em Jundiaí os alunos têm aula de inglês desde o começo, desde cedo. Escola Inovadora em Jundiaí, abrindo as portas para o mundo, para as crianças de Jundiaí. E tomara isso aí se estenda para o Brasil todo, porque o inglês hoje é extremamente fundamental. Inglês e português hoje, quem fala que, olha, eu falo inglês também, isso aí passa a ser obrigação. Não é verdade, Baggio? Hoje o inglês, antigamente no nosso tempo, quem falasse inglês ou quem tivesse uma faculdade já estaria garantido. Hoje é inglês, faculdade, é mestrado, é doutorado, várias outras línguas. Hoje está difícil, né? Inglês, mandarim. Alemão. Não é fácil não. O Baggio, agora o pessoal vai andar de bike também para fazer... Já está andando de bike? Já, nosso pessoal já tem umas bikes. Agora eu preciso comprar umas novas. As bikes estão muito antigas. Nós estamos fazendo uma compra de bikes novas agora em Campinas também. Vamos equipar aí o pessoal. Eu digo assim, segurança tem que ser feito com homens preparados. Não adianta soltar também o homem de qualquer jeito.
Eu acho que isso em Campinas a gente faz, tem uma academia da Guarda Municipal específica para treinar, ninguém vai para a rua sem que passe nessa academia, sem que seja reciclado. Então tem uma academia, homens treinados, mas esse homem também tem que estar composto, né, com algum equipamento, que eu digo, que é tecnologia. Uma arma adequada, né? Você viu aí problemas de armas, coisas assim, tem que ter uma arma adequada, uma arma elétrica, a gente chama uma arma não letal, o próprio gás pimenta, aquele que a gente faz, o gás lacrimogênio, uma bomba de... Você tem que estar treinado para usar isso com tecnologia. A tecnologia ajuda enormemente. Você tem um veículo em condições ali, um veículo para cada tipo de aplicação. Você tem a própria tecnologia de câmeras, isso tudo é informação. Então, você tem um homem, a tecnologia, seja por informação ou por equipamentos, para que você possa desenvolver segurança. E isso custa caro, viu, Roberto? Isso custa caro. Para os municípios fazer, eu digo assim, os prefeitos são heróis. Jundiaí é um grande parceiro, aqui em Campinas, a gente realiza uma atividade aí com o apoio do prefeito, o Jonas, mas custa caro, porque você não tem, na saúde, tem o Ministério da Saúde que manda dinheiro, na educação você tem lá, na segurança não tem nada, não recebe nada, você tem que tirar um pouquinho daqui e tal. O Ministério da Segurança Pública. É lá, para os municípios ver, o Fundo Nacional, que foi reformulado agora, de Segurança Pública, contempla o governo federal, as entidades policiais de lá e os estados. Nada de município. Aonde falou de dinheiro, o município não está nem citado. Então é muito complicado, porque você tem que fazer a duras penas uma atividade que não é do município e retirar recursos do município para isso. O interessante é que tudo acontece no município, né? Tudo acontece. Eu tive um dado agora, assim, que você vê, o Ministério da Saúde, às vezes essa equação não está muito certa, né? O Ministério da Saúde, em Brasília, tem hoje, se eu não me engano, são 80 mil na inativa e 50. Bom, tem 130 mil funcionários pagos no Ministério da Saúde, em Brasília. Lógico que eles não ficam em Brasília, eles são pagos no Brasil inteiro. Mas quem presta esse serviço é o município. Como é que você fica 130 mil funcionários ativos e inativos que estão aqui em cima, se o serviço é prestado lá na ponta? Lá na ponta, exatamente. Está errado essa transformação. Totalmente. Essa federação você falou no começo do programa, né? Muita coisa eficiência da precisa máquina. Sem dúvida. E quanto às scooters que vocês receberam, foram duas? Nós estamos testando duas elétricas, né? Está usando ali, junto em substituição às bikes, porque elas dão uma amplitude maior de patrulhamento até. Cansa menos o homem, mas tem uma dificuldade em relação à própria bike. A bike às vezes entra em locais que a scooter não entra. Está em teste, vamos ver. Agora, mais um mês aí, a gente já avalia se vale a pena prosseguir ou se é outro tipo de scooter. A gente tem que ir testando, né? Tecnologia a gente tem que olhar com cuidado, ver se aplica. Agora, as bikes já estão sacramentadas. Sim, não. O patrulhamento de bike em alguns locais ele é essencial. Nas cidades praianas, por exemplo, eu vejo para nós ali na Lagoa do Taquaral, Souza Joaquim Egídio, no centro da cidade, são locais que é muito bom. A bike ela é muito versátil, ela permite aí que você se mobilize em meio a locais que o carro muitas vezes não entra. Com certeza. Ô Bajo, hoje quantos homens você tem lá? São 720 homens. Homens e mulheres. Né? Homens e mulheres. Homens e mulheres. 20% são mulheres. 20%? 20%. Há trabalhos que só são feitos por mulheres na guarda? Não tem essa, não. As mulheres desempenham isso sem as mesmas atividades, sem problema nenhum. Não tem essa. É lógico que tem alguma, por exemplo, revista feminina. Se você vai ter uma batida e vai fazer uma revista, até pela própria legislação, que a revista em uma mulher seja feita por uma mulher. Mas fora isso, não tem grandes... Entendi. Houve um período, acho que já faz tempo, já foi tudo superado, onde não sei se era um certo ciúme, havia uma animosidade, não sei se disfarçada ou não, ou explícita entre a polícia militar e a guarda. Isso já acabou? Mas sempre vai existir um pouco de orgulho da sua própria farda, né? Em relação... Se existe qualquer local, a Marinha com o Exército com a Aeronáutica, isso não é até legítimo cada um defender a sua farda. O que não pode haver, isso nunca, né? E eu acho que isso sim tem melhorado bastante, é o desinteresse público em favor da própria farda. Isso não tem acontecido. Cada vez mais as pessoas têm se entendido que em favor, né, do interesse público, vamos agir junto, mas sempre vai ter ali o orgulho, né, eu sou melhor, eu sou bom, eu falo, tudo bem, legítimo. Nós estamos em época de eleição,
existe alguma chance do governo estadual ceder viaturas para a Guarda Municipal, alguma coisa assim, ou equipar melhor a Guarda, até por Acho conta muito difícil. de um agrado Acho muito difícil por causa político? disso, porque o orçamento da área de segurança deles está voltado para as forças policiais que eles já Policiais possuem. militares também. Seja Polícia Civil, que já tem dificuldades. Na verdade, o que ocorre é o contrário, né? Os municípios socorrem muitas vezes aluguel de delegacia, o município que paga, cede funcionário para as Porque o delegacias. município é mais rico que o Estado? Não, porque ele está mais perto do problema. E quem está perto do problema quer resolver, Roberto. Entendeu? Ele está lá, ele está vendo, ele quer resolver. O Estado está muito distante do problema. O Estado, ele é muito frio, ele se baseia exclusivamente em números, né? Tá longe. E não é, às vezes não é por uma coisa assim, o prefeito você ainda consegue encontrar na cidade, mas o governador é difícil, né? Tá muito longe. O secretário de segurança, você vai, eu tô aqui. O cara vai lá no meu gabinete agora, o secretário de Segurança Pública está lá em São Paulo. É difícil. Então, Baju, você já acertou o fuso aí na cabeça, não? São 5 ou 6 horas de fuso? São 5 horas de diferença. 5 horas de diferença. Mas tá bom. Tá bom, tá tranquilo, estamos ativos. Enquanto a gente estiver ativo, os olhos ficam abertos. Baju, obrigado mais uma vez prazer, pela sua gentileza de estar aqui, viu? Prazer estar Chegando aí aqui de uma com viagem vocês. longa e já vindo direto aqui para a televisão. Conversei com o nosso querido secretário de Segurança, Luiz Augusto Baju, Segurança de Campinas, e com toda certeza vocês aproveitaram a entrevista e ficaram sabendo de coisas que acabam esclarecendo as nossas dúvidas, tá bom? Eu volto à noite com detalhes da Copa do Mundo, né? Vamos falar à noite do futebol da seleção brasileira, do cabelo do Neymar, enfim, de todas essas coisas aí. Tá bom, até mais. Tchau, tchau. Se vê.